Olá, tudo bem, pessoal? Sétimo ano, professor Wagner aqui de volta da disciplina de História. Primeiro, antes de começar a aula aí, eu quero deixar alguns recados para vocês. É hoje que a gente entra aí para fazer a nossa trilha, então, como vocês já vêm acostumando aí com a minha aula, eu ainda assim dividi a aula em dois blocos, eu quero fazer ela em dois blocos. Por quê? Porque o primeiro bloco a gente vai corrigir as atividades da semana passada e, ao mesmo tempo, já ir fazendo uma revisão, né, sobre os aspectos que a gente vem trabalhando nas unidades da apostila. E na segunda parte da aula, ou no segundo bloco, né, que é uma aula inteira, o segundo bloco, a gente vai fazer a revisão para a nossa trilha de hoje, ok? Então, sétimo ano, eu preciso que vocês, antes de tudo, prestem muita atenção, porque a aula de hoje vai ser um tanto quanto diferente e para começar ela, a gente vai corrigir as atividades e relembrar os assuntos que a gente vem trabalhando, ok? Então, vamos lá, sétimo ano. A primeira questão das atividades. Segundo a videoaula que você assistiu na semana passada, a partir do meridiano de Greenwich, que a gente trabalhou, podemos dividir o globo terrestre em porção oriental e ocidental. A partir disso, então, podemos dizer que, gente, lá na última aula eu falei para vocês que é muito importante a gente entender essa divisão geopolítica de Ocidente e de Oriente, e essa primeira questão aí está vinculada a esses aspectos. Então, o Oriente, que é o lado direito, é a porção leste do globo, e o Ocidente, então imagina o globo aqui, o Ocidente, que é a porção da esquerda, é a porção oeste do globo. Então, para imaginar aí a divisão pelo meridiano de Greenwich, a gente tem que entender que a porção leste do globo é o Oriente e a porção oeste o Ocidente. Ok, sétimo ano? Então, a resposta aí, ó, a letra A, ok? Vamos para a próxima, questão número 2. Vimos na unidade 5 e 6 da apostila, que é o que a gente está trabalhando no segundo bimestre, que os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações. Ok, a gente veio isso na unidade 5, estamos continuando a ver na unidade 6, mas o que realmente motivava esses portugueses a começar essa expansão marítima? Então a gente viu isso na última aula. Qual era o grande motivo que levavam esses portugueses a sair, a se lançar ao mar nas grandes navegações? Está aqui a resposta, é a letra B. Eles se lançavam em busca das tais especiarias orientais. Ok? Então, resposta letra B. Vamos para a próxima. Questão número 3. O comércio era muito fundamentado nas negociações de produtos feitos no mar Mediterrâneo. A gente viu isso, né? Houve a necessidade de buscar novos caminhos para se obter as especiarias oriundas do Oriente, que tanto agradava ao mercado europeu. Portugal reunia condições favoráveis para começar esses negócios. Mas afinal, que condições eram essas favoráveis? A gente viu na última aula. Está aqui no slide, a resposta correta é a letra C. Então, quais eram essas condições? Uma condição geográfica favorável para se lançar ao mar e contava com um grupo de investidores, né, pessoas que tinham um certo capital para investimento e se associaram à monarquia portuguesa para poder investir nessa busca de novos mercados e principalmente na busca pelas especiarias oriundas do Oriente. Ok? Questão número 3. A presença pioneira dos portugueses na Ásia foi responsável por muitos dos que seriam os primeiros contatos entre europeus e países no Oriente. O objetivo de Portugal no Oceano Índico foi o de assegurar o monopólio dos comércios de especiarias. A gente acabou de ver isso. Sobre o encontro de portugueses e orientais, como a gente viu na outra aula, como que se deu esse encontro, podemos afirmar que o choque cultural entre portugueses e povos do Oriente foi motivado por algumas características. Então, quais foram essas características desse encontro, desse choque cultural entre portugueses e povos do Oriente?
Tá aqui a resposta, né, a letra D, que diz sentimento de superioridade europeu, como a gente viu na aula, e a não aceitação da submissão cultural por parte desses povos do Oriente. Então, o sentimento de superioridade dos povos europeus e a não aceitação da subjugação, da submissão cultural por parte dos povos orientais. Ok, sétimo ano? Próxima questão. Durante o processo de colonização da Ásia, os europeus enfrentaram resistência, como a gente acabou de ver, por parte de algumas nações. Então, esses contatos dos portugueses com os povos do Oriente geraram conflitos. Mas que povos que os portugueses tiveram esses contatos? Está aqui, a resposta é a letra A, indiana, população indiana, os povos indianos e os povos chineses, certo? Faltou um S ali, uma complementação, um erro de digitação, mas tudo bem, a resposta é a letra A, as populações indianas e chinesas, ok? Bom, sétimo ano, agora aí vamos entrar na nossa revisão para a trilha de história, que é hoje, dia 19/6. Então a gente vai trabalhar a nossa revisão dentro da unidade 5. Então a primeira coisa, sétimo ano, que vocês têm que se atentar é que a nossa trilha de história vai ser relacionada à unidade 5, a primeira unidade que a gente viu no começo do segundo bimestre. Mas por que, professor? Porque eu sinto que foi um assunto que a gente trabalhou mais, a unidade 6 a gente também vem trabalhando, mas trabalhou menos até a gravação dessa aula de hoje. Então eu decidi e escolhi para que a trilha de história do dia de hoje seja baseado na unidade 5 da apostila, ok, sétimo ano? Então antes da gente começar a nossa revisão, já pega aí a sua apostila, unidade 5, que trata do tema a África. Lembra que a gente trabalhou lá no começo do segundo bimestre esse tema? Pois bem, é ele que a gente vai fazer a nossa revisão para a trilha de hoje, ok? Então eu separei alguns aspectos aqui sobre a unidade 5 que também vão estar associados às questões aí da trilha. Então, se você prestar bastante atenção aqui junto comigo, a gente faz uma revisão de forma pontual e você vai ficar tranquilo para fazer a trilha. Sétimo ano, outra coisa, eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui junto comigo, porque eu não trouxe muitas imagens, eu trouxe muito mais textos para a gente trabalhar essa revisão, porque as avaliações aí da trilha são baseadas em textos também. Então eu trouxe aqui alguns aspectos sobre o continente africano e a gente vai revisar agora, ok? Sétimo ano, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar é como o islamismo, ou a religião muçulmana, se difundiu no continente africano, ok? O islamismo entrou no continente africano a partir dos países da África do Norte. Então lembra lá da nossa divisão África saariana e subsaariana, que era dividida aí pelo deserto do Saara. Então esses povos da África na parte saariana, eles começaram a introduzir a religião muçulmana no continente, ok? Do século X ao XVI, mercadores muçulmanos contribuíram para o surgimento de importantes reinos na África Ocidental. Opa, então aqui a gente já tem um detalhe para se atentar. Os grandes reinos aí da África que a gente estudou na unidade 5, eles surgem, eles se fundamentam através desse comércio de povos islâmicos ou muçulmanos que eram feitos através do deserto do Saara. Então esses reinos, eles surgem a partir do comércio desses povos muçulmanos, ok? E que reinos foram os que a gente estudou no capítulo 5? Vamos lá ver. O primeiro deles é o reino de Gana. Lembra lá que a gente viu vários aspectos sobre o reino de Gana? Trouxe aqui um mapinha aqui para você identificar geograficamente onde está o reino de Gana com a capital Cumbi Salé. Ok? Então vamos lá ver alguns aspectos, algumas características do reino de Gana. O Império de Gana várias vezes mudou de capital. A última foi Cumbi, que está aqui, ó, Cumbi Salé. No auge dessa cidade, dessa capital, antes de 1240, Cumbi era a maior cidade da África Ocidental, com mais de 15 mil habitantes. Então era um império bem vasto, bem grande, com mais de 15 mil habitantes, cuja capital era Cumbi ou Cumbi Salé.
A religião que eles praticavam, a gente já viu alguns aspectos, mas vamos entender mais alguns sobre esse islamismo ou as religiões muçulmanas. Na época de seu maior desenvolvimento, o monarca e seus súditos praticavam uma religião baseada no culto dos ancestrais e das manifestações da natureza. Mas, por outro lado, o islamismo já fazia-se presente, especialmente entre os habitantes das grandes cidades como Cumbi Salé. Então, além das religiões originárias dos povos africanos, o islamismo foi se introduzindo através das grandes cidades como Cumbi Salé. E aspectos políticos. Possuindo um amplo território e uma organização política típica de governos imperiais, o Estado era mantido através de um eficiente sistema de cobrança de impostos. Dessa forma, estabelecia-se uma monarquia no interior da África. Então, qual era o aspecto político do Reino de Gana? Monarquia. Eles praticavam os aspectos políticos relacionados à monarquia. Ok, sétimo ano? Então vimos o Reino de Gana, agora vamos ver alguns aspectos do Reino de Songhai. Ah, professor, mas na apostila está como Reino de Mali. Também faz parte do Reino de Songhai ou Reino de Mali, como você quiser chamar. Ok? Então tá aqui duas imagens que demonstram onde é o Império de Mali ou o Império de Songhai. Tá aqui as margens do rio Níger. Ok? Ao fim de longa evolução de cerca de 8 séculos, os Songhai, estabelecidos nas duas margens do rio Níger, ergueram um poderoso estado e unificaram grande parte do Sudão, que é essa parte da África, ok? Permitindo desabrochar de uma brilhante civilização. Também tiveram aspectos aí educacionais, o que pouca gente sabe, pouca gente lembra quando trabalha o Império Mali ou o Império Songhai, é que eles também tiveram vários aspectos relacionados à educação com o surgimento das primeiras universidades no continente africano. E a capital Tombouctou, é esse nome mesmo, atingiu seu apogeu sobre o Império Songhai, tornando-se um paraíso para os estudiosos e a capital espiritual. Então o Império de Songhai, dentre vários outros aspectos religiosos, culturais, se notabilizou, na verdade, pela capital Tombouctou, que se desenvolveu muito rápido e que nessa capital que começaram a se desenvolver as primeiras universidades. Ok, sétimo ano? Outro aspecto que é fundamental aqui para a gente ver na unidade 5 é o contato de portugueses e africanos na costa atlântica. Então esses portugueses, em busca do caminho para a busca de mercadorias especiarias vindas do Oriente, aqui na Índia, ou como o trajeto terrestre estava cancelado, eles começaram a costear ou dar a volta aqui no continente africano e, consequentemente, começaram a ter contato com esses povos, ok? Diversas viagens feitas pelos portugueses no século XV e XVI na tentativa de descobrir uma alternativa para se chegar às Índias. Essas viagens foram realizadas no contexto da expansão marítima europeia. O desafio seria contornar o continente africano e sua região sul para então chegar até o Oriente, como está aqui no mapa. Durante esse período passaram pela costa africana, como também dá para você perceber aqui no mapa, onde construíram feitorias com fins comerciais, ok? Então, contatos de portugueses e africanos se deu na busca dos portugueses em chegar às especiarias do continente oriental e durante essa busca acabaram passando pela costa africana, onde construíram feitorias, que a gente viu na aula da unidade 5, com fins comerciais, tá, gente? Então a gente vê aqui o ouro que eles buscavam e principalmente o último slide aqui, que é o tráfico de escravos. Então a relação dos portugueses com o continente africano foi marcado principalmente pelo tráfico de escravos, uma página triste aí da nossa história. A expansão marítima e comercial europeia, a partir do século XV, mudou a história da humanidade. Por quê? Porque em busca de enriquecimento, os europeus e os portugueses foram os pioneiros, organizaram todo um aparato que lhes garantiu o controle sobre os africanos e também sobre os americanos. Dessa forma, surgiu o que chamamos de sistema colonial,
que durou do século XVI ao século XIX, quase 400 anos aí, né? Dentre todos os bens negociados com os povos africanos, o comércio de escravos foi o que mais rendeu lucros. Então a gente não pode tirar da ideia de que esse comércio, esse tráfico de escravos estavam visando principalmente lucro dos países europeus, principalmente de Portugal, pois além do ótimo negócio que representava, também foi fundamental para a expansão e exploração da América. Sétimo ano, com esse último slide a gente termina aqui a nossa revisão. Façam a trilha aí com muita calma, muita paciência, assessorados aí com a videoaula e com a ferramenta que é a apostila. Tenho certeza que vocês não vão ter problema nenhum, ok? Continue cuidando de você e da sua família e até a próxima.